Abram suas Bíblias, a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, verso 45 e diante diz: Logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaida. Enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho no monte para orar. Durante a noite os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham coragem. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava... Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nos ilumine com entendimento, para que a sua palavra fale aos nossos corações, que seja lançado todo o medo fora, Pai. Nos faça corajosos, mediante a sua palavra, pois é isso que nós cremos, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Boa noite. Quem está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Quem já frequenta mais tempo, que puder cumprimentá-los, dê um abraço. Seu amigo do lado. Sejam muito bem-vindos. Quem já frequenta mais tempo e não ganha um abraço, levanta a mão que alguém vai dar um abraço em você também, tá? Quem ficou com vergonha também, só dá um sorriso que eu vou falar para dar um abraço. O tema da mensagem de hoje... Estava achando tão bom desse jeito a minha voz? O tema da mensagem de hoje... Eu acho que muito raiz, né? Eu quero fazer tudo ao contrário. O tema da mensagem de hoje é... Coragem, não temas. Nós, como temos testemunhado lendo o Evangelho, nós somos seres medrosos. E a advertência sempre que nos é dada é para termos coragem. A coragem que não provém do homem, só pode provir de Deus. O homem corajoso é diferente de um homem que vive sendo um aventureiro. O corajoso teme por algumas coisas. O corajoso faz aquilo que é racional. Aqueles aventureiros querem fazer coisas que se julgam corajosos, mas no final das contas são nécios, para não utilizar as outras palavras. Observe que na história nós já vimos muitos homens que se demonstravam aparentemente diante da sociedade corajosos, mas que eram, na verdade, homens frágeis tentando demonstrar uma falsa segurança. Não precisa nem citar muitos exemplos, e na história assim tem milhares. Só colocar aquele negócio do navio ali, do submarino, o cara não tem que ser corajoso, ele tem que ser aventureiro, porque ali, se analisar, já ia ver que estaria diante de um perigo. E nós não temos que nos colocar em situações de perigo. A palavra nos encoraja a sermos corajosos mediante seguirmos a palavra. A coragem que nós temos que ter hoje é para seguirmos a palavra, a voz de Deus. A voz de Deus é o que tem que nos fazer corajosos. Se formos corajosos mediante nossos próprios esforços, nós estaremos valendo nas forças dos nossos próprios braços. E nós não devemos ser assim. Exemplo de Davi. Davi, quando derrotou Golias, o que ele fez? Ele foi corajoso.
Mas por que ele foi corajoso? Porque ele enfrentou um homem mais forte que ele? Então vem aqui, Latra. Quem quer enfrentar ele? Só ser corajoso, fala que vai enfrentar na força. Mas essa daí não precisa muito. Mas o que acontece? Você, um cara despreparado, ele é faixa preta de jiu-jitsu, foi segurança a vida inteira, nem sabia que parecia o Latra, depois descobriram. Do Shopee, tá? É da Shopee. Por enquanto, calma. Mas o que acontece? Um homem chegar para encará-lo sem nenhum tipo de habilidade seria um inconsequente. Ainda com habilidade, ele ia chegar e falar assim: eu vou encarar um homem maior que eu, não tem problema, eu sou homem. O homem, se valendo da sua própria força, ia dar ruim. Se eu não conto essas especificações, ele ia encarar da mesma forma que quando Davi foi enfrentar Golias, outras pessoas enfrentaram, mas eles foram pela força do seu próprio braço e falharam. Essa passagem eu quis mencionar porque é bem peculiar a todos. Creio que a grande maioria já escutou essa palavra. Então, o homem, quando ele se vale da palavra de Deus, ele se torna forte, porque ele sabe pelo que ele luta e qual a causa dele lutar. Não está escrito na Bíblia que você tem que encarar um adversário desse aqui. A Bíblia chega e fala: o pastor chamou um homem aqui na frente e falou para alguém encarar. Eu fui lá de brabão, vai apanhar. Essa é a realidade. Mas se é uma situação de adversidade, onde corre risco a sua família, corre risco preceitos que são maiores, o milagre de Deus pode operar na sua vida e você encarar um gigante desse, talvez que esteja te assaltando, talvez que esteja fazendo algo que seja uma situação de vida ou morte. E Deus pode operar um milagre e fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam de maneira até natural. Isso nós temos que entender. Isso é nós nos valermos da coragem que é nos dada mediante a palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, ele desemboca em Pedro caminhando sobre as águas. Nesses versículos que nós lemos, não menciona, mas no outro evangelho de Mateus, menciona essa passagem. Então, a coragem está em seguir a vontade de Deus. A coragem que faltou para milhares de homens. A coragem que nos falta diariamente. A coragem é seguir a vontade e a voz de Deus. A voz de Deus, como que ela é discernível? Mediante a palavra. Se o cara fosse encarar ele, era Deus falando comigo. Onde você leu isso? É uma vontade, uma voz interior falou com você, ia dar ruim. Mas quando nós estamos submissos à palavra, nós conseguimos entender e discernir o que é essa voz de Deus. Observe que o contexto do qual é abordada essa passagem, acabaram de ver a multiplicação de pães. Tinham acabado também de ver o relato de João Batista sendo morto, do qual nós já ministramos. E ainda assim, os outros milagres que já foram mencionados aqui. E ainda aquele povo continuava incrédulo. Nós respondemos da mesma forma, com incredulidade. A resposta do homem para Deus é sempre de incredulidade, principalmente quando estamos distante da sua palavra. No verso 45, diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Ele tinha acabado de alimentar mais de 5.000 pessoas, porque ali só contam os homens. E ele se recolheu. Ele se recolheu para orar. Jesus, ele não estava preso aos aplausos. Ele não estava preso à exaltação. Embora sendo Deus, ele não buscava o lugar de aplausos. Ele buscava o lugar de reverência, onde as pessoas o serviriam não pelo que ele oferecia, mas pelo que ele era.
As pessoas estavam talvez próximas dele, buscando um interesse. Talvez esse sejamos nós. Estamos diante de Jesus porque nós temos alguma causa a ser atendida, e não pelo que ele é. Nós repetimos a história. Por isso que é importante eu conhecer a palavra, para que eu não repita os mesmos erros que outros homens cometeram. Outros homens piedosos, outros homens que manifestavam até ser crentes, mas que não confiavam e obedeciam à palavra de Deus. Vocês se lembram do episódio de Moisés? Quando Moisés foi ordenado para que ele falasse com a rocha, para que jorrasse água, no entanto ele feriu a rocha. Por causa desse episódio ele não adentrou a terra prometida. Imagina que era um homem piedoso, mas ele deixou de obedecer. O homem teme seguir a vontade de Deus. Ele não tem temor por Deus, ele teme em seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes é ilógica para nós. A vontade de Deus muitas vezes parece ser simples demais. Nós queremos as coisas mais complexas. Só que Jesus é simples, tudo que ele faz é simples. Depois de alimentar 5.000 pessoas, onde que nós ia queremos estar? Obrigado, gente. Acabei de alimentar 5.000 pessoas. Tira mais uma foto aí, vou postar para ver quantos likes eu tenho. Esses somos nós, a imitação de Cristo. Os mini-cristos que andamos por aí. Nós alimentamos uma família, vamos lá, tiramos uma foto com a família. Por quê? Nós usamos nossos próprios argumentos para que impacte mais pessoas. Quem vai impactar mais pessoas não é você, não é sua foto. É o poder do Espírito Santo de mover pessoas a sermos generosos. Jesus nos contraria. Jesus contraria nossos comportamentos. Jesus, se tivesse rede social, você acha que ele teria muitos seguidores? Nós não paramos para pensar nas pequenas coisas. Ele sempre buscou os bastidores. Ele não se importava com o que pensavam dele, porque ele era. Nós que estamos buscando a aprovação de homens, a aprovação de pessoas, para que as pessoas nos validem. Ele não se retirou aqui para falar assim, olha lá o estrelinha. Ele se retirou para orar. Nós podemos extrair milhares de aprendizados de pequenos versículos. Quando nós fazemos algum feito, nós queremos os aplausos. Nós queremos ser vangloriados. E ele sabia o que essas pessoas queriam. Essas pessoas queriam exaltá-lo como rei. Ele, de fato, sendo rei, ele não precisaria que homens colocassem uma coroa nele. Ele não precisaria da chancela de homens exaltando-o como rei. Só precisaria que reconhecesse que ele era o rei dos reis. Ele não precisava pedir reverência. As pessoas o reverenciavam. Os demônios o reverenciavam. Os demônios se prostravam. Quando foi a última vez que nós nos prostramos diante de Deus? Seja fisicamente ou em humilhação intelectual. Nós temos que aprender todos os dias. Eu me coloco nisso. Eu acho que eu prego porque eu tenho que cada vez mais assimilar aquilo que eu falo. E a melhor forma de assimilar os ensinamentos da Bíblia é compartilhando. Cientificamente, uma das formas de você aprender algo é ensinando. Agora, tudo que eu estou falando aqui, o que vocês fazem com isso? Será que vocês vão lá ler para tentar extrair também aprendizado? Ou esquecem? Ou deixam ali? Esquecer vocês não vão esquecer, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E no momento de dificuldade, no momento de desesperança, essa palavra é o que vai trazer esperança. Então por isso que é bom você estar aqui, por isso que é bom você não faltar, por isso que é bom você ter assiduidade nisso daqui, porque é isso que vai alimentar o seu espírito. Observe
que depois de despedir, ele subiu ao monte sozinho. Sozinho. Você tem momentos de ficar sozinho? Será que você tem momentos de ficar sozinho? Mas ele estava sozinho? Ele era Deus. Ele já tinha toda a plenitude dentro dele. Quando nós estamos sozinhos, não é na questão de sermos excluídos de tudo, nos excluirmos de tudo. É de nós estarmos diante da presença de Deus, nos recolhermos em Deus. Uma pessoa sozinha ali, ela está depressiva, mas se ela estiver com Deus, ela está na presença do Onipotente. Às vezes você vê pessoas solitárias onde não encontram essa paz, não encontram esse ser divino do qual se revelou ao homem. E aí ele fica buscando as suas próprias forças para criar coragem para encarar uma vida que ele jamais vai conseguir. Agora, se você se recolher sozinho diante de Deus, você vai sair cheio de coragem. Deus se recolhia porque Ele era Deus, Ele não precisava de outras pessoas, mas nós temos que nos recolhermos sozinhos e nos enchermos da Sua palavra. Será que vocês podem pegar o que é dito em cada culto e depois tirarem um tempo sozinhos com Deus? Amanhece, amanhã fala assim, deixa eu ler o que foi ministrado, para que isso seja sedimentado no meu coração. A palavra deve ser ruminada. Sabe o que é ruminar? Todo mundo sabe, né? De mastigar, engole, volta, mastiga, extraindo o máximo. Nós não temos o hábito de fazer isso. Nós não temos o hábito. E a medida de aprendizado sempre vai ser essa: repetição. Mas nós não queremos, nós queremos coisas novas, nós queremos um culto diferente, nós queremos uma coisa diferente, nós queremos que eu vire faça manobras circenses, para que seja mais atrativo, que coloque uma música de fundo, para que possa penetrar melhor no meu subconsciente. Observe como nós somos limitados, nós estamos nos valendo de conhecimentos humanos para colocarmos Deus dentro das pessoas. Nós não acreditamos mais que é o Espírito que fala aos corações. Por isso que nós temos que adotar milhares de filosofias humanas, de ciências humanas, para que a mensagem seja mais atrativa. A mensagem não precisa ser atrativa, a mensagem precisa simplesmente ser pregada. O homem só precisa proclamar a palavra e o Espírito Santo que vai ministrar o coração de cada um. Eu não preciso ser o melhor pregador, eu não preciso ter milhares de vocabulários aqui, eruditos, homilética, exegese, eu preciso simplesmente falar da palavra de Deus. Qualquer homem aqui, por mais inculto que possa estar aqui em cima, o simples fato dele abrir a palavra e ler a palavra já é o suficiente para que o mais incrédulo se converta. E por isso que eu faço essa advertência, para que vocês cheguem e leiam a palavra, porque o saber vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, automaticamente você está ouvindo. Quando eu falo para vocês se levantarem e lerem a palavra, acompanharem com os olhos e de vez em quando eu ficar em silêncio, é para que vocês exercitem isso. Isso é intencional. É intencional, isso não é uma técnica humana, isso é uma orientação divina. Lembrem-se, vocês se lembram quando eu ministrei acerca de Neemias, como era feito aquela época? A maneira de cultuar a Deus foi estabelecida por Deus. Nós não temos o que mudar. Ainda que nós coloquemos luzes, caixas, nós tentamos ser o mais simples possível. Se levantar diante da presença de Deus, orarmos com mãos levantadas, entoarmos louvores, colocarmos louvores que enalteçam a obra de Deus e não engrandeçam homens que forem impactados.
O centro do culto é Cristo. Jesus foi cultuar Deus. Nós temos que estar aqui cultuando a Deus, independente de quem esteja aqui. Talvez amanhã não seja o Galego, não seja a Lise, não seja o Michael, não seja o Wilde, não seja ninguém, seja uma pessoa que vocês talvez nem saibam quem é. E o importante de quem está aqui não é que vocês conheçam, mas que Deus conheça essa pessoa. Então qualquer pessoa que foi impactado pela palavra tem possibilidade de estar aqui. Só que nós estamos querendo colocar milhares de características. Lógico, né? Tem que ser um ministro da palavra, ele tem que estudar, ele tem que ter conhecimento. Não adianta ele chegar e vir aqui achando que vai abrir a boca e falar qualquer coisa. Eu gasto horas e horas estudando. Isso é respeito pelo Espírito. Desprezo pelo Espírito é eu chegar aqui e falar assim: Deus fala comigo agora. Aí eu vou me assemelhar a religiões que nós consideramos pagãs, que falamos aquilo que vem à mente. E aquilo que vem à mente, normalmente não é o que Deus nos quer. Agora, o que é extraído da palavra é o que Deus diz. Observe no verso 47, diz assim: durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao ver. Ele retrata perfeitamente a situação. Marcos retrata etapa por etapa, de maneira simples e objetiva. Qual o período que era? Qual o período do dia era? Noite. Que horas que era? 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Algumas menções na Bíblia acerca da quarta hora, nós começamos a adotar. Fala assim: acordei 3 horas da manhã, era para orar, mano. Eu vou acordar 3 horas da manhã para orar, porque 3 horas da manhã é o horário de orar. Beleza, e se você estiver nos Estados Unidos? Daí você acorda no horário do Brasil ou dos Estados Unidos? Você respeita qual horário? Observa que nós vamos pegando algumas coisas, extraindo e criando rituais que não são condizentes com a palavra. A todo tempo nós temos que orar e clamar a Deus. Ali ele estava numa situação de adversidade, mas nós nos apegamos a 3 horas da madrugada. Quem já ouviu que orar 3 horas da madrugada? Daí os outros falam: é porque tem menos fila, mano. Mas não é. Daí você fala assim: eu vou orar 3 horas, tem menos fila. Imagina que Deus agora está atendendo orações por fila, mano. Eu seria o último. Olha aí. Mas observem como era a situação daqueles discípulos. No meio do mar, Jesus sozinho em terra, ele viu que estavam em apuros. Eles eram o quê? Quem estava em apuros? Discípulos. Discípulos. Já quebra uma crença aí. Crente não pode passar dificuldade, apuros. É uma verdade? Não. Só que as nossas dificuldades vão glorificar a Deus. Vão manifestar o poder de Deus. No ímpio, Deus livrando ele, vai glorificar o que é o nome dele? Às vezes a pessoa nem vai reconhecer. Quantas pessoas que vocês conhecem que são ímpias, aqueles que não creem, e você fala: meu Deus, como Deus tem sido bom na vida dessa pessoa. E ela acontece. Mas a questão pior é quando acontece conosco. Nós crentes vemos o agir de Deus nos livrando de milhares de tempestades, nos trazendo coragem e força,
mas nós atribuímos a força do nosso próprio braço. Esses somos nós, seres que criamos uma fé, criamos uma maneira de manipular a Deus, criamos nossos próprios meios de nos glorificarmos. Em meio à tempestade que nós já passamos, quantas vezes Deus foi glorificado? Talvez você ache que você está aqui justamente pela força dos seus próprios braços, porque você estudou, porque você batalhou, porque você seguiu a cartilha da sociedade, porque você teve suas superações. Você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você está aqui porque Deus te capacitou para estar aqui. Você está no lugar que você está porque Deus capacitou você a estar nesse lugar. Mas é difícil nós reconhecermos isso. Nós queremos os aplausos. Nós queremos expor nosso quadro de troféus. Nós queremos nossos diplomas. Mas depois que eles vão para um quadro, acabou. As vitórias de ontem não servem para hoje. Por isso que nós temos que manter nossa humildade e reconhecermos que nós estamos dependentes de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso ou nunca? Tudo que você tem não vale de nada. Vocês estão aqui vulneráveis, caiu tudo aqui, o que aconteceu? Já era, mano. É uma situação hipotética, tá? Não acha que eu sou o profeta do caos que, puf, já começa a ouvir um barulho e sai nego correndo. Mas o que acontece? Nós estamos sempre nos valendo das nossas próprias forças, das nossas histórias, porque eu fiz no passado, vai acontecer no futuro. E se Deus não quiser? Eu tenho não sei se é um problema ou uma qualidade, eu não consegui definir isso ainda, porque eu não consigo ficar fazendo planos ao longo dos anos assim. Eu tenho uma visão para onde estou indo, mas eu fico preso ao dia de hoje. Eu tenho ficado muito preso ao dia de hoje. Às vezes eu faço uns planos e Deus vem e muda tudo. Final de semana eu vou estar em tal lugar, na hora que eu vejo, eu estou no meio da Cracolândia, eu estou no leito de um hospital, eu estou ali, e não tem outro lugar melhor para estar do lugar que eu estou. Nós não conseguimos e não estamos sabendo viver o momento presente. Esses homens que estavam aqui provavelmente também estavam clamando por socorro, eles não queriam mais estar ali. Muito provavelmente, eu sou discípulo, eu vi meu mestre fazer um monte de coisa e agora estou aqui, como que eu posso estar no meio da tempestade? Estava ali ajudando a recolher os pães, a distribuir os pães. Que injusto eu ficar nessa dificuldade. Deus, eu não admito, eu declaro que está cessado no dia de hoje. Imagina que é o homem declarando o que Deus faz. Nós não sabemos reconhecer que as nossas histórias foram escritas por Deus. Que eu não consigo te explicar como, que até mesmo as coisas ruins, embora sejam responsabilidades nossas, Deus assim determinou para que o nome dele fosse glorificado. Se não fossem as dificuldades da sua vida, será que você estaria aqui hoje? Se não fossem as dificuldades, os contratempos da sua vida, será que você estaria com a pessoa que você está hoje? Se nós apagássemos um pedaço da nossa vida, o que seria hoje? Não existe essa possibilidade. O homem teme ficar pensando, mas se. O se não existe. Só existe o é. Só existe o é. Porque o que é foi determinado por Deus. No verso 48, onde ele diz, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas, por volta das 3 da madrugada. Observem, eles eram discípulos. Eles estavam fazendo o quê? Remando com força. Remando contra a maré.
Eles eram discípulos, eles não poderiam ficar ali, não, fica tranquilo, vamos sentar e orar. Mas teria sido certo? Teria sido certo eles sentarem e falar assim, não, somos todos discípulos, senta aí que daqui a pouco. Eles já tinham visto Jesus acalmar o mar, vocês viram a ministração falando disso, eles já tinham visto. Eles poderiam ter ficado sentados e falar assim, então demorou. Vamos ficar sentados aqui porque Jesus dormiu no barco? Eles poderiam ter feito isso? Mas eles estariam certos ou errados? Por quê? Por quê? As nossas dificuldades nós teremos que lutar, nós teremos que batalhar, mas nós teremos que glorificar a Deus quando nós sairmos dela, porque nós só sairemos mediante o poder de Deus, Ele que nos capacita, Ele que nos encoraja, mediante a palavra dEle. O poder da palavra dEle nos move, a palavra dEle que faz com que possamos viver uma vida do qual o nome dEle seja glorificado. Quantas pessoas você vê passar por dificuldade e fala assim, Deus vai resolver, e não faz nada? Não adianta. Vai ser necessário você pegar e remar contra a maré, com força e lutando contra ventos e as ondas. Vai ser necessário. Todos nós temos tempestades em nossas vidas, mas todos nós que estamos aqui, que professamos Cristo como o único e suficiente Salvador, nós sabemos quem é que dá ordens aos ventos e às ondas. E nisso que está nosso repouso. Qual é a nossa grande consolação na vida e da morte? Vocês sabem qual é o grande consolo do cristão na vida e da morte? Essa é uma resposta que já foi dada há 500 anos em catecismos, que já estabeleceram como fé, como algo extraído da Bíblia de maneira completamente condizente com a palavra. Nosso consolo na vida e na morte é que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu tenho que ter confiança que Ele cuidará daquele que pertence a Ele. Que nada do que está acontecendo na minha vida é em vão, que nenhuma tempestade serve para me destruir, mas para fortalecer e fazer com que o nome dele seja exaltado. Por mais contraditório que isso possa parecer, esse é o Deus da Bíblia. O nosso grande consolo é que nós não pertencemos a nós mesmos, que o nome de Deus será glorificado por intermédio das nossas vidas, das nossas alegrias e dos nossos sofrimentos, pois a palavra dele nos encoraja, a palavra dele nos encoraja a irmos até ele, a clamarmos a ele. Jesus foi até eles caminhando sobre o mar, sua intenção era passar por eles, mas quando avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao ver. Essa questão aí, ele tinha a intenção de passar por eles. Existem milhares de interpretações teológicas acerca disso. Alguns remetem à questão de passagem no sentido de que ele estaria passando pelo lugar, trazendo a salvação, a libertação, a paz. Essa é o que mais se caracteriza com as verdades das Escrituras. Ficaram todos aterrorizados ao vê-los, pensando que fosse um fantasma. Imagina você num barquinho, você vê. O que é isso? E naquela época, como que eram os mares? As pessoas não tinham o conhecimento que nós temos. Todo mundo estudou história aqui, pelo menos presume-se. Lembra-se das navegações? Pinta, Santa Marina e Nina, acho que eram essas 3 embarcações, né? Eles falavam que, relatavam que os grandes monstros dos mares, que eles iam para determinados lugares e não voltavam mais. Eles tinham incertezas quanto àquilo que havia diante do mar. Aqueles homens não tinham conhecimento, mas
Eles já sabiam que eles já tinham experimentado o Rei dos Reis, Deus encarnado, e ainda assim a incredulidade deles não puxou para esse lado. Porque se eu sei que é Deus, eu vou ficar aterrorizado? Isso mostrava o quê? Um coração endurecido, um coração do qual ainda não tinha sido completamente transformado. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham coragem, não tenha medo, coragem sou eu. Essa é a voz que nós devemos escutar diante das tempestades. Essa é a voz que nós temos que escutar diante das nossas dificuldades. Não tenham medo. Não tenham medo, coragem sou eu. Não tenham medo. Se aceitamos as coisas boas de Deus, por que não aceitaremos as coisas ruins? As coisas ruins, por vezes, vão ser utilizadas para glorificar o nome de Deus. Ainda que nos envergonhe, importa que nos diminuamos para que o nome dele cresça. Mas a gente não quer isso. A gente quer os likes. Essa é a nossa natureza humana. Mas Jesus sempre vai aparecer gritando: não tenham medo, coragem sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Eles estavam ainda processando tudo o que estava acontecendo. O coração deles estava endurecido. Eles ainda estavam tentando processar aquilo que aconteceu no passado. Aquilo que aconteceu no passado aconteceu. Já era o suficiente para compreender que somente Deus poderia multiplicar alimentos, que nenhum homem poderia multiplicar alimentos. Alguém conhece algum relato de homens que multiplicaram pães? Vocês já viram na internet alguma coisa assim? Se tivesse, já estaria na internet. Você ia pôr no telão, pode procurar aí. Não tem, porque era Deus. Deus se manifestando em carne humana. Eu sou Deus. Não tenho medo. Eu sou. Essa é a voz de Deus que ecoa, deveria pelo menos ecoar em nossas mentes. Quando ele subiu no barco e o barco parou, o barco não, o vento parou, nós podemos fazer uma alusão à nossa vida sem Jesus e com Jesus. Quando nossas dificuldades, quando nossos temores estão sem Deus, o vento vai ficar cada vez mais forte, as ondas vão ficar cada vez mais fortes. Mas quando ele sobe, acaba. Ainda que em meio à tempestade, em meio às ondas, tudo se cessa. Será que Jesus está no seu barco? Será que você escuta essa voz: não tenha medo, coragem sou eu? Qual é a voz que você tem escutado? Será que essa coragem provém da sua frágil inteligência? Onde você achou que você era corajoso quando você foi fazer um negócio, quando você foi encarar alguma dificuldade, mas você não consultou a Deus antes e depois chamou para resolver o problema. A maior inconsequência das nossas vidas é não consultarmos a Deus no começo e pedir para que Ele resolva no fim. A sorte que nós servimos a um Deus misericordioso. Nós fazemos isso pois nós não entendemos os milagres que Ele já fez em nossas vidas. Nós somos como esses discípulos. Nós vivemos essas mesmas coisas. Ocorre que teve um discípulo que fez tudo de maneira diferente. Que fez as coisas de maneira ousada. Aqui em Marcos não foi mencionado, mas eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 14, verso 22.
Aí é Gênesis, mano. Pra trás, é perto. Tô com a música. Acharam? Sim. Olha como é relatado por intermédio do Evangelho de Mateus. Eu irei parar e fazer as ponderações mediante a minha leitura. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-lo para casa, subiu sozinho ao monte a fim de orar. Até aí é bem parecido com o que estava em Marcos. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Mais uma vez, ele relata a luta dos discípulos mediante as circunstâncias naturais. No verso 25, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Não vai sair daqui, mano, 3 horas da manhã, acordar e falar assim, agora que Jesus vai vir resolver meu problema. Jesus está resolvendo seu problema agora. O convite para a sua vida. O convite para os seus problemas. Pois os nossos problemas, por vezes, são maneiras que Deus utiliza para mostrar que Ele é soberano sobre as nossas vidas, que nós não temos controle. Que os mares que pareciam estar calmos, de repente ficam revoltos. Que lagos onde não existem muitas probabilidades deles ficarem completamente tortuosos, Ele faz com que fique, para que você possa reconhecê-lo como Deus. Assim é o caso do Mar da Galileia, tá? Que na verdade eu já mencionei, é um lago. No verso 26, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Observa que quando grita, é um fantasma, gritaram cheios de medo. Nós podemos traduzir para a nossa linguagem, mediante as coisas que estão saindo erradas, nós acreditamos que é uma mentira as coisas ruins que estão acontecendo. Quem já teve essa impressão achando que é um sonho? Meu, é um sonho, não é possível. Nós somos iguais a esses discípulos. Nós falamos, não é possível. Não é possível. Jesus, que seja... Vai que alguém entrou numa tempestade, aí vai chegar. Não se preocupem, Deus está no controle. Nós, por vezes, fazemos as mesmas coisas. Nós gritamos de medo mediante as coisas que acontecem. Nós criamos uma vida perfeita, onde nós não admitimos imperfeições. Vocês vão ter doença, sim ou não? Sim. Mas por que na hora que tem você fica, mas eu vou morrer agora? Nós já nascemos morrendo. Nós temos que ter plena confiança naquilo que Deus pode fazer. Ore, tome um dipirona, tome um remédio, vai no médico e Deus irá operar. Tudo isso é providências divinas, são providências divinas, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Às vezes nós, enquanto cristãos, em meio às dificuldades, até mesmo essas dificuldades simples, nós profanamos contra Deus. Daí a pessoa olha e fala assim, ali o crente, mano, todo desesperado por causa de uma dor de dente, de cabeça. Sai em nome de Jesus. Vem aqui que eu expulso, deve ser demônio. No verso 27 diz, imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Aí que entra o grande personagem. Eu amo Pedro. Diz assim, no verso 28, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Esses somos nós, mano. Deus, então dá um sinal aí, vai. Se é você que está fazendo eu passar essa dificuldade, dá um sinal que eu sinto. Está dando risada porque você já fez, né? Me mostra, Senhor, me mostra. Nós queremos isso.
Nós queremos isso, nós queremos uma fé palpável. Por isso que nós somos místicos. Por isso que nós queremos depois colocar um monte de coisa aqui, colocar os negócios aqui, colocar as arcas, colocar um monte de coisa. Por isso que eu já descontextualizei tudo, coloco um monte de coisa que nem tem na Bíblia. Daí não vai falar que está idolatrando. Mas nós queremos isso. E até mesmo isso pode ser uma idolatria minha. Olha como tudo é muito louco. Esses somos nós. Senhor, em meio a essa tempestade, mostra que é você então. Ele já tinha falado que era ele. Ele acreditou? Quantas vezes Deus já mostrou que essas dificuldades é ele e você fala, não é. O Látreo ali, vou contar. Depois você me processa, mano. Como eu sou advogado bom. Meu advogado permite eu fazer esse tipo de coisa. Não, mas ele chegou, estava no trabalho dele, o cara chamou, falou assim, vai na minha sala. Ele falou assim, demorou, eu estourei, mano, vou receber um aumento, vou ser promovido, já estava trabalhando muito tempo na empresa. Falou assim, estourei, né, mano, o cara todo posudo, não ficava nem com esse negócio falho aqui dele ali, essa sujeirinha dele. Ele chegava e falou assim, já era, estourei agora, mano. Agora eu vou ser o chefe dos seguranças, era o que faltava. Professor de jiu-jitsu, dava aula para uma galera lá no Rio de Janeiro. Estourei, tô bom agora, estava precisando mesmo, Deus vai me abençoar. Na hora que chegou, subiu na sala, senta aí meu amigão, beleza, então, vamos fazer uma sociedade, você vai embora. E é isso, mandou ele embora do trabalho. Ele entrou achando, falou assim, é de Deus. Ele foi para a sala e falou assim, já era. Olha que bonito. Ele mesmo me relatou isso. Você não falou desse jeito? Cheguei lá achando que era de Deus. Daí ele falou assim, foi lá, foi mandado embora. Ele falou assim, mas Deus então vai me abençoar na aula agora. Já sei, Deus vai começar a me abençoar, abrir um monte de portas na aula. O tio Bob, mano, os alunos começaram a ir embora. E aí? Daí você fala, mas Deus, cadê minhas bênçãos? Ele não estava enxergando as bênçãos. Porque no meio da tempestade, no meio do caos, eu não consigo enxergar. Eu fico restrito ao que está acontecendo no momento, eu não consigo olhar adiante. Foi então que daí ficou meio depressivo, começou a deixar a barba crescer e ficou parecido com aquele cara. Daí falaram que ele era parecido, começou a fazer um monte de trabalho, mudou a vida da família dele. Tem agenda até quando? Até a semana que vem só, né? Não é? Hã? Mentira, mano. Até 2025? Glória a Deus, mano. Olha aí, mano. Tá vendo, mano? Deus é bom demais. E do jeito dele, não, agora eu vou estourar na aula, agora eu vou estourar, você chefe dos seguranças, vão melhorar. Deus faz do jeito dele, mas nós queremos que seja feito do nosso jeito, conforme a nossa vontade, nós damos ordem para Deus. Nós somos Pedro, me mostre então que tu és Deus. Esses somos nós, Pedros, explosivos, impulsivos, mas que depois Cristo nos transforma. Ele não foi transformado porque ele entendeu, ele foi transformado porque o Espírito Santo o encheu. Esses seremos nós, cheios do Espírito Santo, o Espírito que nos convence, que nos orienta, que faz com que nós não perdemos a calma. A certeza de que Deus é bom, a certeza de que em meio à tempestade, Ele está no barco. Tenha essa certeza. O que você está vivendo agora é só uma etapa da sua vida, não é o fim.
Eu não contei aqui, eu contei em casa. Eu tenho uma prima que foi diagnosticada com tumor no cérebro, um tumor de 6 centímetros. Ela estava marcada para ter a cirurgia e não teve. Daí ela começou a ter hemorragia, começou a sangrar pelo ouvido, pelo nariz, me parece. Ela fez a cirurgia às pressas. Terça-feira passada, vocês viram que eu saí correndo? Eu fui embora um pouco antes, porque minha tia me ligou, falando que ela tinha feito a cirurgia, contando o que tinha acontecido, que estava todo mundo fazendo o velório dela lá na casa dela. Que estava todo mundo sem esperança, falando que ela iria morrer, que ela estava morta, já na sala de cirurgia, que todo aquele processo, ela estava sendo sustentada somente por aparelhos. Nós chegamos, foi eu, o Marcelo e o Romualdo, Salsicha. Para saberem quem é, né? Senão vai falar, Romualdo, quem é? Se falar Salsicha, já olhar, já vai ver. Não, mas até para eu não ficar tão emotivo. Para dar uma quebrada. Mas nós chegamos lá, o clima era de velório. Quando nós chegamos, o marido dela, que não tem uma fé sedimentada na palavra que traz coragem, se viu perdido. Falou assim, ó, eu já me despedi dela. Eu vi ali somente um corpo. Não tinha mais vida. Era só os aparelhos. Ela não estava irreconhecível. A minha prima, também, que não ainda conhecia o poder desse Deus maravilhoso, viu e falou assim, ela morreu, ela está morta. O pai também. As pessoas que estiveram próximas ali, o falar do médico tirou completamente as esperanças deles. As esperanças deles estavam num diagnóstico humano. E ali foi como se chegamos, era como se fosse um velório sem um corpo. Você não teve essa impressão? Era um velório, sabe? Quem já foi em velório em casa? Vocês estão velhos, né, mano? Hoje não faz mais, mas eu também já fui. Eu me senti da mesma forma. Mas nós confiamos em Deus. Nós cremos que Deus que tem a resposta final. Enquanto a vida há esperança. Não é uma máquina que sustenta uma vida. Nem um médico, por mais experiente que seja, ele pode acrescentar um dia à vida de alguém. Você, melhor porque pareça ser, você não consegue acrescentar um dia para a sua vida, pois todos os dias já estavam escritos. E Deus que sabe o início e o fim. E é Ele que tem a última palavra. Acontece que ela não morreu. Na quarta-feira ela teve melhor. Nós oramos, mas não foi por causa da nossa oração não, tá? Nós oramos porque nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas e está operando em todas as vidas, e a vontade dele será feita, e nós cremos que aquela vida será restaurada para a glorificação e exaltação do nome de Deus, para que eles possam ver e testemunhar o quão Deus é maravilhoso. E para vocês entenderem os mínimos detalhes de como as coisas acontecem, imagina que um médico relatou que se ela tivesse sido operada na quinta-feira, que ela não foi porque o médico ficou doente, ela correria sério risco de ter morrido na mesa de cirurgia, porque na hora que abrisse o cérebro ia sair de tão inchado que estava. Ou seja, a hemorragia descomprimiu o cérebro e fez com que pudesse estar apto a operar. Então, por mais difícil que seja a situação, saiba que Deus está no controle. Não adianta a gente falar que Deus está no controle, mas viver como se Deus não estivesse, porque é assim que nós vivemos. Essas palavras são palavras mortas em nossos corações.
até que o Espírito Santo venha e efetue uma mudança. E eu oro para que esse Espírito penetre em vocês nesse exato momento, para que ele convença vocês de que essa palavra é verdadeira, que não há diagnóstico humano, que não há tempestade, que não há trevas, que não há nada que não esteja submisso à vontade de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Embora nós sejamos Pedros, que gritamos, se é realmente o Senhor, ordene que eu faça tal coisa sobre as águas até onde está, faça que eu vá flutuando, levitando, faça que caia pozinho dourado do ar. Nós manipulamos Deus, para mostrar que Ele está no lugar. Você quer ver Deus no lugar? Abra uma Bíblia. Ainda que nada aconteça, visivelmente, Ele estará operando silenciosamente em cada um dos mais duros corações. A resposta de Jesus é: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Que bonitinho, né? Caminhou sobre as águas. Deus permite. Deus é bom. Até nisso Ele escuta pobres pecadores. Talvez nós imploramos para que Deus faça determinadas coisas, e Ele nos concede. Só que nós continuamos sendo Pedros. Pedro desceu e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. No verso 30 diz: mas. O problema de tudo é mas. Quando você vê alguém falando alguma coisa, espera, se colocar o mas, você já põe a mão na cabeça. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Nós clamamos por Deus. E na hora que Deus começa a operar, nós olhamos para as circunstâncias. Nós esquecemos de mantermos os olhos fixos em Cristo, acreditando que será pela força dos nossos pés. E ainda assim a misericórdia de Deus se estende a nós, pois nós retornaremos a clamar a única palavra que deve ser proclamada: salva-me, salva-me, salva-me. Salva-me desse corpo, salva-me desse mundo, salva-me dessa vida. A morte para nós não deveria ser desgraça. A morte para nós é o passaporte para a eternidade. E nós não entendemos isso. Nós estamos lamentando porque parentes estão doentes. Nós temos que lamentar se eles estiverem doentes, eles não conheceram ainda Cristo. E talvez por falhas nossas. Mas quando alguém morre, ele é promovido. Mas nós queremos ouvir palavras que fazem nosso ego subir. Nós queremos ouvir palavras que nos motivem, que ela dura até aquela porta. Mas a palavra de Deus nos anima para a vida eterna. Nós estamos sendo preparados não para essa vida, mas para estarmos diante de Deus. E tudo que nós estamos vivendo é para que o poder dele se manifeste em nós. Não repare mais no vento, nem nas ondas, para que não seja necessário você gritar salve, para que a sua salvação já esteja completamente sedimentada, não na sua força, mas na força daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Então Pedro desceu do barco, mesmo caminhando, a incredulidade se manifestou. E quando ele clamou, olha o que diz no verso 30. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e a segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Nós somos esses Pedros. Talvez você esteja duvidando de Deus. Talvez seja pequena ainda a nossa fé.
Porque nós duvidamos. Como é pequena a nossa fé. Por que nós duvidamos? Por que nós temos duvidado? Por que nós não cremos mais que aquele que começou a boa obra é competente, capaz de terminar? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Será que você pode reconhecer agora que de fato Jesus é Filho de Deus? Mesmo em meio às suas dificuldades. Que você tenha um tempo para refletir sobre isso. Curve suas cabeças para que possamos orar, Senhor. Senhor, sonde nossos corações, ó Pai. Visite nossos pensamentos. Que essa palavra, Senhor, possa ficar sedimentada em nossos corações. Que mediante o poder que só há em Ti, faça com que a Sua palavra seja o nosso alicerce, a qual Tu estás sendo edificado em nossas vidas, Pai. Que possamos escutar as Suas vozes, que possamos escutar a Sua doce voz, ó Pai, gritando aos nossos ouvidos, ou falando docemente: não temas, pois eu sou. Tu és paz, Tu és amor, Tu és cura, Tu és libertação, Tu és proteção, Tu és o alfa e o ômega, Senhor. Nós clamamos a Ti como o único e suficiente Salvador. Nós clamamos a Ti como o único intermediário entre Deus e o homem, Pai. Que nós não precisemos, Pai, de homens para estarem diante de nós, que não criemos outro intermediário a não ser Cristo, que possamos nos voltar a Ti, que possamos nos submeter à Sua palavra, Senhor, que a Sua palavra seja a nossa luz, e que essa luz se acenda dentro de nós, para que andemos em meio ao mundo sombrio de trevas, que possamos levar a Sua palavra aos lugares mais obscuros. Eu oro por essas vidas que estão aqui, Senhor. Cuide delas, Senhor. Demonstre o Seu amor por elas, Senhor, nas mínimas coisas. Se for em meio à tempestade, Senhor, que elas tenham certeza que Tu está nos barcos. Se for mediante alegria, Senhor, que elas saibam que é o Senhor que concede. Pois nada provém de nós, Senhor. Que possamos crer, Senhor, que Tu és provedor de todas as coisas. Tu és o Deus do rico e dos pobres. Tu és o Deus dos justos e dos injustos, Senhor. Tu és o Deus dos alegres e dos tristes. Pois não importa nossas qualificações, nossos adjetivos, a não ser o Teu santo e soberano nome, Senhor. Que possamos reconhecer a Sua maravilhosa obra sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo merecedores da morte eterna, Tu nos entregastes o Teu Filho. Nós Te agradecemos, Senhor. Acalme o nosso coração, Senhor. Traga paz, serenidade, Senhor. Embora nós não precisemos Te convidar, Senhor,
pois nós cremos que Tu já estás presente. Mas como um Deus dócil, um Deus amoroso, que permite que nos afoguemos nas nossas próprias ideologias, nas nossas próprias ideias. Esse é o momento que nós erguemos a mão a Ti e clamamos: salva-nos, salva-nos, Senhor. Esse é o momento que nós erguemos as mãos pedindo salvação, Senhor. Nos salva dos nossos próprios pensamentos, nos salve-nos das nossas próprias maldades, Senhor. Retire de nós todos os pensamentos ruins, pensamentos de morte, todas as doenças que estão impregnadas em nós, Senhor. Retire tudo aquilo de ruim, Senhor, que está entranhado. Retire as nossas raízes das trevas, Senhor. Retire de nós os pensamentos suicidas, Senhor. Retire de nós os pensamentos malignos, Senhor. Que possamos agir como os Teus discípulos, remando em meio às tempestades, mas sabendo que é o Senhor que dá a ordem. Quando cessa a nossa força natural, age o sobrenatural de Deus, de maneira natural, por intermédio da Sua palavra, Senhor. A Sua palavra natural manifesta o sobrenatural em nós. A palavra que para muitos é morta, para nós é vida, Senhor. Que essa palavra possa vir perfumar as nossas vidas, que possamos sentir o doce aroma da Sua presença. Que a Sua presença seja sentida em nossas vidas, Senhor. Que essas vidas sejam transformadas, Senhor. Que essas famílias sejam transformadas. Que essas gerações que se escondem dentro dessas pessoas sirvam ao Senhor, ao único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que essas vidas possam se colocar em pé diante do Senhor. Que essas vidas possam se colocar firmes, seguindo somente o Seu caminho. Faça com que eles não se desviem, Pai, nem pela esquerda nem para a direita, Senhor. Que Tu sejas o farol que ilumina a estrada. Que Tu sejas as mãos seguras em meio às tentações. Retire de nós, Pai, os vícios, as maldades. Retire, Senhor, pois precisamos de Ti. Nós declaramos nossa insuficiência, nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante de Ti, pois de nada poderemos esconder diante da Tua presença, Senhor. Que possamos aguardar os tempos determinados por Ti. Nos traga paz e serenidade, Senhor. Pois cremos que essas coisas só podem prover do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Cristo Jesus.